professora Marina e hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que seria a parte prática, né, da aferição de pressão arterial. Então, vamos lá. Pessoal, então como eu já comentei na aula anterior, então os principais materiais é o esfigmomanômetro e também o estetoscópio, tá? Então esses são os principais materiais da aula prática de aferição de pressão arterial. Então assim, pessoal, antes de iniciar a aferição de pressão arterial, a gente vai precisar fazer o quê, né? Então, a primeira coisa, localizar a artéria braquial do nosso paciente, porque é na artéria braquial que a gente vai posicionar o esfigmomanômetro. Então, assim, como eu comentei com vocês na aula teórica, então, na braçadeira, vocês sempre vão achar aqui a flechinha. Então, ó, braçadeira é onde diz a palavrinha aqui, artéria. Então, onde aparece a flechinha artéria é onde vocês vão posicionar na artéria braquial, tá? Então, lembram lá da aula teórica que a gente falou que tem a artéria radial, né, para verificação do pulso, e tem a artéria braquial. A artéria radial a gente consegue aferir, né, contagem de pulso por minuto, só que a artéria braquial a gente utiliza, então, para aferir a pressão arterial. Então, bora lá. Então, primeira coisa, a gente vai posicionar o esfig, né, a parte da braçadeira aqui na artéria braquial do paciente e sempre com a flechinha próxima à artéria. Lembrando assim, pessoal, em algumas literaturas vocês vão encontrar também que é importante deixar pelo menos uma distância de entre 2 e 4 dedos de distância, né, para pegar bem certinho aqui a região arterial, beleza? Depois que a gente já localizou a artéria, então assim, uma dica que eu dou para vocês é que vocês posicionem o esteto, né, a parte onde vai ter a ausculta, bem próximo à braçadeira, para que vocês tenham uma firmeza na hora de fazer a ausculta, né, no caso da parte da aferição da pressão arterial. Então, aí a gente posiciona o esteto no ouvido, né, eu vou mostrar aqui para vocês só como seria posicionado, né? E aí a gente vai fazer a parte da ausculta. Então, assim, esse aqui é o manômetro, como eu já comentei com vocês na aula anterior, e o manômetro ele vai ajudar a gente, no caso, a aferir a pressão arterial em relação aos valores, tá? Lembrando que, assim, a gente vai insuflar, né, aqui no balonete, e a gente vai precisar fazer o quê? Localizar o pulso do paciente também. Por quê? Muitas literaturas a gente vê que a gente deve insuflar o balonete até o número 180, né? Até 180 ou 200. Só que a gente não deve considerar isso. Por quê? Porque tem pacientes que vão ter pressão baixa. Então, como que a gente vai deixar, no caso, vai fazer uma pressão, apertar tanto a ponto da pessoa chegar, muitas vezes aí aumenta a pressão, que para a pessoa que tem pressão baixa já é uma hipertensão, né? Então a gente tem que se basear pelo pulso do paciente. Então a primeira coisa a gente vai achar o pulso radial, depois que a gente localizar o pulso radial, aí a gente vai insuflando e olhando também ali o manômetro. Aí, quando o pulso parar, quando a gente perceber que esse pulso para, então ali, ó, parou entre 180, né? Aí a gente vai soltando aqui bem devagarinho. E nesse momento a gente vai precisar prestar atenção no primeiro batimento, né? E no último. E nesse momento a gente já consegue auscultar também. Então a gente consegue sentir o pulso e auscultar, as duas coisas, tá? Aí a gente vai precisar sempre memorizar o primeiro batimento e o último, tanto que a gente sente como a gente faz a ausculta. E aí a gente só anota, né, nas evoluções da parte da enfermagem.